Seja bem-vindo você também que está assistindo agora por meio deste canal. Você que está aqui presencialmente, uma honra ter você aqui. Nós precisamos entender e valorizar aquilo que está dentro de nós. A coisa mais valorosa que o Senhor colocou dentro de nós é a sua glória. A glória de Deus está dentro de nós. Eu quero que você entenda isso, receba isso. Porque quando o Senhor, Ele formou o homem do pó da terra, nós viemos do pó da terra. Por isso que para o homem natural, as coisas mais valorosas e preciosas são o ouro, a prata e as pedras preciosas. Mas para o Senhor é a terra, é o barro. Porque foi de onde o Senhor fez a mim e fez a você. Diga aleluia. Mas Ele ainda fez esse corpo humano, nossa alma também, para nós sentirmos. Ele também colocou em nós o seu Espírito. E ali Ele depositou a sua glória. Nós somos um depósito da glória de Deus. E eu gosto de usar um exemplo da lagarta, porque a lagarta, ela tem um destino, se transformar em borboleta. Mas a lagarta, enquanto ela não chega ao seu nível que realmente o Criador fez com que ela alcançasse, ela ainda está dentro do seu casulo. Agora entenda algo, querido, dentro do casulo, ela está ali presa, e ela vai crescendo e parece que vai ficando mais apertado. Porque quanto mais você cresce, parece que mais difícil ficam as coisas. Quanto mais você busca santificação, quanto mais você busca alcançar o seu destino, parece que mais difícil vai ficando. Por isso nós não falamos que o Evangelho é facilidade. Não, o Evangelho é leve, mas não é fácil, é difícil. Por isso Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas entenda algo, ela vai crescendo porque ela precisa cada vez mais daquele crescimento dela. Ela precisa romper para alcançar o destino dela. Agora entenda algo, a lagarta, ela tem tudo o que precisa enquanto está ali dentro daquele casulo. Ela tem tudo o que ela necessita. A glória do Senhor, a glória do Criador já está dentro dela. Ela não fica dentro do seu casulo, preste bem atenção nisso. Ela não fica dentro do seu casulo pedindo: ah, Senhor, manda alguém quebrar o meu casulo. Ah, Senhor, está ficando escuro, apertado, eu não consigo me virar, eu quero morrer. Não, ela não fica pedindo: vem aqui, vem um anjo para quebrar. Não, o Senhor está dizendo: você tem tudo o que você precisa. Aguenta esse processo, sustenta, é o teu processo, lagarta. E depois que você chegar ao seu destino, depois que você chegar ao seu propósito original, você vai agradecer por ter passado por esse processo e vai conseguir ensinar a outras pessoas. Porque a dinâmica que o Senhor tem para as nossas vidas é o ensinamento. Nós aprendemos para ensinar. Por isso nós não somos uma represa, nós somos como um rio. Aquilo que estamos aprendendo na dinâmica da vida, aprendendo com os erros, aprendendo com as falhas, com os desertos, com os açoites, com as perseguições, tudo que estamos aprendendo nas dificuldades da vida é para que nós estejamos ensinando a alguém. Porque sempre você será um aluno, mas também sempre você pode ser um professor. Então seja um aluno em que você está aprendendo. Seja um aluno em que você sabe que o professor, assim como numa sala natural, quando o professor está aplicando uma prova, ele está em silêncio. E muitas vezes quando você está passando por uma prova, Deus vai estar em silêncio. Não significa que Ele está ali, mas Ele está assim, olha. Quantos lembram dos professores? Cena terrível. Eu lembro que tinha casos que a professora mandava a diretora. E diretora já tem nome de diretora, né? Quem lembra da diretora aí? O nome? Aí, Elizabeth, aí, ó. Olha, nome de diretora. Sônia, eu tive uma Sônia. Ela tinha uma régua de madeira assim de 60 centímetros. Forte, parecia um sargento. E ela andava na sala de aula assim, olha, andando. E a gente fazendo prova, ninguém nem piscava. Que ela já estava andando para um lado e para outro. Ela parecia que tinha olho atrás. Parecia o Curupira andando para frente, olhando para trás. Ela virava e sabia de tudo. Falei, não é possível, essa mulher é endemoniada. E andava com aquela régua, a gente ficava ali, meu Deus, aí a prova. E aí a gente ficava nervoso e esquecia. E olhava a prova toda. E quando vem aquela crise, né? Eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada. E vai para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eu vou virar a página. Eu também não sei nada, meu Deus. Que coisa terrível.
Porque o professor, ele está em silêncio, ele está analisando o quê? O nosso comportamento. Como nós estamos nos portando diante daquela prova que nós estamos passando. E quando aquela lagarta, ela está no casulo, ela está na sua prova, é a prova dela. Ela está vivendo um tempo de pressão. E quanto mais ela vai alcançando para chegar ao seu destino original, meu querido, o seu destino profético, mais vai ficando, parece que difícil. Mas ela mesmo precisa romper com o casulo. É o teu crescimento que vai fazer você romper com casulos da tua vida. É quando você busca crescer, quando você busca se desenvolver nas coisas do teu Criador. Mas você ouça, eu quero te dar uma boa notícia. Você tem a glória que você precisa para passar pelo que você está passando. Não, você tem a glória que você precisa para passar pelo que você está passando. Deus não permite provação. Deus não permite nenhuma provação que você não possa suportar. Antes, Ele já providenciou o escape. Só suporta o processo, querido. Ele só vai permitir você passar por aquilo que você tem glória para suportar. Você tem glória para suportar esse processo. E você vai romper com os casulos da tua vida. Se você crê, celebra o Senhor aí. Então o propósito da glória é trazer transformação. Sempre o propósito da glória foi trazer transformação em nossas vidas. Uma glória como essa, quando nos visita por meio de louvores, e o céu sobe, e a igreja, o céu desce, a igreja sobe. O céu sobe. Vocês falaram aleluia ainda, hein? Aleluia, vamos subir. A igreja desce, está repreendida. A igreja sobe, o céu desce. E é esse encontro de homem com anjos. Meu Deus, daquilo que é natural com o sobrenatural, da humanidade com a divindade, é uma mistura. É porque o Senhor quer trazer uma transformação. A glória que estava sobre aquela borboleta, sobre aquela lagarta, era para transformar. Ela estava se transformando numa borboleta. Então ela vai rompendo com o casulo, é o crescimento. É ela, assim como uma criança, um bebê está no ventre da sua mãe. Meu Deus, é a criança que dá os sinais, não é a mãe que determina. É a criança que determina quando que vai nascer, se com 8 meses, se com 9 meses, se com 40 semanas, 39, 38, é ela que vai dando os sinais. Por isso que uns nascem com 37, outros com 38, outros com 36, outros com 40, outros com 41 semanas. Meus filhos nasceram tudo prematuro, menos uma semana para 6 meses, uma semana para 7 meses. Foi assim que nasceram os nossos filhos, mas foi a hora deles. Mas eles vão dando o aviso, eles é que vão romper a madre. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor te chamou para romper. Você é um rompedor. Eu estou dizendo que você é um rompedor. Desde o início do ventre da tua mãe, você teve que romper com o seu casulo, para que você viesse ao mundo. Agora entenda, o processo do rompimento continua. Você tem que continuar rompendo para chegar ao seu destino e ser o que Deus te projetou para ser. O destino daquela lagarta não era ser lagarta, era ser borboleta. Ainda que em alguns momentos ela não estava aguentando, estava chorando. Ainda que em alguns momentos talvez ela até pediu para morrer, porque não tinha forças. Assim como Jesus, por um momento que ele precisava romper com alguns limites, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero estragar tudo, então seja feita a tua vontade. Eu preciso romper os limites humanos que estão sobre mim, porque Jesus tinha um destino, e era a morte de cruz. Ele tinha que cumprir isso, era o processo dele. E por muitas vezes ele sentia só, porque o Pai estava provando, era necessário isso. O Pai provando, o diabo tentando, o Pai provando, o diabo tentando, mas ele venceu. Assim como o Senhor está nos provando, o diabo tentando, mas estamos vencendo. Deus provando, o diabo tentando, mas estamos vencendo. Põe a mão no ombro da pessoa do seu lado e fala: Deus te provando, o diabo te tentando, mas estamos vencendo. Aleluia, aleluia. Por isso que talvez você não alcançou ainda o que deveria alcançar, porque não foi transformado como deveria ser transformado.
Talvez você não alcançou o que deveria alcançar, porque não deixou ser transformado no que deveria se transformar. A transformação sempre teve no Senhor. Sempre o Senhor quer que nós nos transformemos. Por isso 2 Coríntios 3,18, que somos transformados o quê? De reunião em reunião. Não, porque tem reuniões que o Senhor não está mais. Tem cultos que o Senhor nem está mais naquela igreja. Nós somos transformados de quê? De almoço em almoço, de jantar em jantar, de glória em glória. Quando nos reunimos, e onde nos reunimos tem que ter glória. Numa conversa de 2 pessoas tem que ter glória. Palavras de edificação, palavras de vida. Você conversando com alguém tem que ter glória naquela conversa. As pessoas têm que sentir glória, porque quando Jesus passava sentiam glória. Como eu disse há um tempo atrás, os 2 discípulos do caminho de Emaús sentiram a glória. Eram 2 pessoas. Não tinha louvor, não tinha adoração, não tinha música, não tinha nenhuma intercessão ali fazendo alguma coisa. Tudo isso é muito necessário e importante. Tudo isso também produz glória. Mas para aquele momento, porque não tinha nada disso, tinha um que tinha glória. Os 2 discípulos já estavam sem glória, mas Jesus aparece no meio deles com glória. E eles sentiram a glória. O coração deles ardeu, o coração deles voltou a queimar. Quantos entendem isso? Então entenda, meu querido, Deus não é coveiro, Deus é parteiro. Deus não é coveiro, Deus é parteiro. Deus está em nascimento, Deus está em crescimento, Deus está em multiplicação, Deus está em frutificação. É isso. Então seja você também um parteiro. Leve boas novas, leve as boas notícias, leve frutificação, leve crescimento. Não leve morte, não leve dor, não leve sofrimento, não leve palavras que vão denegrir a pessoa. Não leve para aquela pessoa tristeza, angústia. Não, seja um parteiro. Leve vida. Uou! Quem quer ser parteiro aqui, se expressa em nome de Jesus. Você vai se levantar nessa geração como um parteiro do Senhor. Você vai gerar vida, você vai gerar salvação, você vai gerar transformação nas pessoas. O Senhor te chamou para ser parteiro. Deixa de ser coveiro. Se libere das suas pás. Manda embora os seus caixões que matou pessoas. Você é parteiro, meu querido. Aleluia. Seja um rio que vai fluir vida. 2 Coríntios capítulo de número 6, Paulo escrevendo a esta igreja, 2 Coríntios 6 verso 12: não tendes limites em nós. Olha isso. Ele não está falando eu vou tirar os meus limites. Ele não está falando não tire os meus limites. Ele não tem de vocês limites em nós, mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos, que é o mesmo que sentimentos. Vocês estão limitados nos seus sentimentos. Vocês estão limitados em deformações de dentro para fora. Isso está limitando vocês. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós, cresçam, se expandam. Dentro do casulo que você foi colocado, um casulo financeiro, uma pressão que você está vivendo, dilate. Não é para você se encolher e se atrofiar. Se você parar de orar, se você parar de crer, se você parar de se reunir como igreja, se você parar de jejuar, você vai atrofiar dentro do casulo. E você vai morrer dentro do casulo. Não foi Deus que te matou, foi você que escolheu. Você saiu do seu processo original por causa das pressões, por causa daquilo que te prende. Entenda, meu querido, para quem tem sabedoria, até o vento contrário está a teu favor. Você sabia que as aeronaves precisam do vento contrário para voar? Não é o vento a favor. Se vier um vento a favor e a aeronave estiver aqui a favor, ela vai se perder. Mas quando vem um vento contrário, a aeronave ela vai conseguindo, daquele vento contrário, ela tem mais firmeza para conseguir decolar e conseguir acessar o seu destino. O vento contrário está a teu favor. Então mude a forma de você enxergar as coisas. Mas apóstolo, a vida está tão azeda, estão me dando só limão. Então faça uma limonada, meu querido, deliciosa. Desse verão, então é bom demais. Aleluia, minha vida está azeda. Põe um pouquinho de doce, faz uma limonada. Quantos estão entendendo? Então romper limites, anote isso, significa você ir além.
Romper limites fala de você se esforçar ainda mais, fala de você romper barreiras, romper os obstáculos. Deus requer de cada um de nós isso, meu querido. Então isso não é apenas físico, isso envolve uma conduta de fé para alcançarmos resultados que o Senhor tem para cada um de nós. Toda vez que eu rompo um casulo na minha vida, eu já entro para outro. Consola o seu irmão e fala: de casulo em casulo, de voo em voo, vamos chegar ao nosso destino. Amém? Acabei de quebrar uma, acabei de romper com uma, acabei de vencer um. A gente comemora um pouquinho, se alegra. Daqui a pouquinho nós vamos para outro casulo. E aleluia! E vão romper de novo. Só que você talvez não perceba, mas está criando músculos espirituais. A tua fé está engrossando, a tua perseverança está ficando cada vez mais rígida, a tua ousadia está ficando cada vez mais encorpada. O Senhor está te nutrindo ali dentro do casulo, você entende isso? Então hoje nós vamos romper com esses limites que estão dentro de nós, é de dentro para fora. Porque o diabo sabe que quando você nasceu, Deus colocou glória dentro de você, Deus colocou vida dentro de você. Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele diz: tu és meu filho, tu és minha filha, tu és meu profeta, tu és meu ministro. Ele diz: estou colocando glória dentro de você. Ainda que por causa do pecado, o inimigo vai tentar potencializar as deformações da alma no dia a dia, mas já tem glória o suficiente para você vencer as deformações da alma. Tem glória o suficiente para você vencer todas as deformações internas, meu querido, já estão dentro de você. Quem tem glória aí, diga aleluia. Diga glória a Deus aí. Há uma glória suficiente para romper com todos os limites. Há dentro de você uma glória suficiente para romper com todas as deformações. E é assim que ele faz. E então ele vai iludindo você, e ele vai sugestionando coisas na tua mente para acessar o teu coração e colocar limites. São fantasmas. Quantas pessoas são tomadas por esses fantasmas? Agora nós vamos romper alguns limites internos aqui. E o Senhor me leva lá em Juízes capítulo de número 6. Juízes capítulo de número 6, verso 12. Os limites da timidez. Muitas vezes a pessoa acha que timidez é só aquela pessoa não fala. Não é só isso. Dá um cutucão aí, fala: você também tem timidez, meu irmão, você vai vencer hoje. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa pressão? Se o Senhor é comigo, por que eu não tenho o dinheiro que eu preciso hoje? Se o Senhor é comigo, por que eu estou nesse desemprego? Se o Senhor é comigo, por que esta prova no casamento? Se o Senhor é comigo, por que essa luta que eu estou passando? Respondeu-lhe Gideão: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. O Senhor está falando com algo que já estava dentro de Gideão. O diálogo com Deus não era com a deformação, mas com a constituição. O diálogo de Deus com Gideão não era com a sua deformação, mas com a sua constituição. Deus não quer diálogo com a sua deformação. A sua deformação é cheia de mimimi. As nossas deformações vão dizer: mas eu sou assim, mas eu não posso, mas é por isso, mas é por aquilo, mas estou vivendo isso, mas olha isso, mais. Então Deus, quando vem falar com você, como Deus está falando agora por meio dessa palavra, Ele não está entrando em diálogo com a tua deformação. Deus não tem diálogo com a deformação. Deus tem diálogo com a sua constituição, com aquilo que Ele te constituiu desde o ventre da tua mãe. Deus havia constituído Gideão, Deus constituiu você. E Ele não vai dialogar com a
sua deformação, com o seu medo, com as suas crises, com as suas dúvidas. Não. Deus é espírito e Ele vai entrar em diálogo com aquilo que é espírito, que está dentro de você, não com a sua alma. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, se eu te enviei, vai. Se eu te enviei, não duvide. Se eu te enviei, compre. Se eu te enviei, venda. Se eu te enviei, viaje. Se eu te enviei, pregue, cante, toque, interceda. Se eu te enviei, salve. Se eu te enviei, abra. Se eu te enviei, fecha. Se eu te enviei, faça. Timidez é o oposto, é o antônimo da ousadia. A timidez, ela nos impede de avançar em direção ao nosso destino profético. Tudo por causa da timidez. Gideão foi chamado como um grande libertador, mas passou por uma pressão de 7 anos sem colheita, 7 anos sem comida, 7 anos de poder saborear aquilo que eles gostariam. Você sabe o que é isso? Não é como tem hoje tantas coisas. O que eles comiam naquela época? Pão. Sem ketchup, sem maionese, sem geleia, sem manteiga, sem Nutella. Dá um abraço Nutella do seu lado. Fala, nem Nutella tinha Nutella. Não tinha pão. No seco. Não tinha iced tea. Não tinha freeze. Não tinha. Era um pão no seco. Era tudo que eles tinham. Se fosse do meu época, eu ficava, para comer um pedacinho desse, era meia hora para eu comer. Porque eu tenho dificuldade de comer no seco. Eu falo com o meu amor, eu falo, amor, sempre que fizer comida, faz aquela comida molhadinha, né? Porque comer coisa seca, chega, vira chiclete na sua boca, não desce. Aí você tem que beber alguma coisa para ver se empurra, né? Eu às vezes corrijo o apóstolo Daniel, né? Quem tá na mesa, na família fica mais à vontade, já não é? A família se põe perna para cima, aleluia. Minha avó comia com a mão, minha avó fazia bolinho assim de comida, né? Terrível isso, gente. Nossa, fazia bolinho de comida e eu via ela comia assim na boca, e às vezes tirava a dentadura dela, massa, um lado para ela mastigava com a língua, tadinha. Oh, minha avó, minha avó Vitória, Deus a tem, com certeza. Oh, perdoa, meu avó. Mas você fica naquele seco, entalado para comer alguma coisa. Eu não sei nem porque eu estou falando isso mais. Aleluia. Mas o apóstolo Daniel ele ficava na mesa. Ele assim, ele dá 3 garfadas, não mastigou e já pega. Então ele faz aquela massa de cimento dentro da boca, não tem? Você bota brita, areia, cimento e água, senão não dá nada. Ele come, aí eu falo com ele, e eu fico entregando ele. Falo, filho, olha só, Daniel, olha aqui, Daniel, o que feio tá fazendo na mesa. Depois vai lá fora no restaurante, no meio dos grandes, está filmando, pelo amor de Deus, né? Então vai lá no meio dos grandes também, enche de comida aqui e bota lá, vira aquela massa. Não sabe se ele come ou se ele bebe o que está dentro da boca dele. Meu Deus. E ainda vai, limpa da roupa. Eu falo, Júlia, limpa da roupa. É cada coisa que a gente faz em casa. Se é o Davi em casa, ele come. Davi pega o prato, parece que está comendo lavagem. Ele come assim, empurra dentro da boca. Não, porque eu tenho costume de deixar nem um carocinho. Mas precisa fazer isso, Davi. Meu Deus, gente, onde vocês foram educados? Eu não posso nem chamar de malcriado. Minha mãe chamou de malcriado. Eu falei, opa, eu sou malcriado? Quem me criou, aleluia. Não posso nem falar que é malcriado. Então, eles estavam ali. E Gideão estava naquela crise. Nem esse pão ele não tinha. Sabe o que são 7 anos? 7 anos você está em Portugal, não poder comer um camarão, não ir no chinês. 7 anos sem iced tea. Sabe o que é isso? 7 anos sem arroz, 7 anos sem feijão, 7 anos sem as bifanas.
7 anos sem bacalhau. Meu Deus, esse aqui já morreu no primeiro dia só com a notícia. Porque o William Júnior, eu falo que ele não tem uma solitária na barriga, ele tem uma comunitária. Não é possível. Para onde vai isso tudo? Come mais que refugiado, irmãos. Come mais que refugiado. Meu Deus, meu Deus. Então Deus não chama Gideão pela situação, Deus chama pela constituição. Deus não chama Gideão pela deformação, Deus chama pela constituição. É assim que Deus te vê. A despeito do que você está passando, Deus não te vê conforme você está passando. Deus te enxergou lá no futuro. Porque o reino do Espírito não tem passado, presente e futuro. Só tem você mais que vencedor. Só tem você tendo sucesso. Só tem você alcançando o seu resultado. No reino do Espírito já tem uma cadeira te esperando. Já tem um lugar te esperando. Lá no céu já tem uma cadeira que te espera com o teu nome, querido. Aleluia. Mas Gideão fala: eu não sou digno, eu não sou capaz, eu sou pequeno, eu sou menor, eu não tenho condições. Quantas palavras o diabo sugestiona na tua mente? Não era o Espírito Santo falando com Gideão. Não era. Porque o Espírito Santo não é coveiro, é parteiro. Era o diabo falando com ele, o enganador falando com ele: você não é capaz, você é o menor. Olha para a situação, olha o que você está passando, olha como você está. E você é realmente. E aquilo vai entrando e vai colocando limites. Você começa a ficar tímido. A timidez rouba as tuas forças. A timidez rouba as tuas forças, porque ninguém realiza nada sem força. Por isso o Senhor disse a Josué: ser forte. Ser forte. Ele não disse: eu estou te dando força. Ele disse: seja o que já coloquei dentro de você. Às vezes nós pedimos algumas coisas, não é errado, mas o Senhor já diz: já está dentro de você. Pode pedir, mas já está dentro de você. Só precisa ser erupizado. Só precisa passar por um processo de erupção. Só precisa ser ativado. Só precisa ser colocado em vida. Porque o inimigo vai entrando pela mente, ele vai achatando, e ele vai colocando muros de timidez, para que você não rompa. Por isso nós chegamos até a acusar Deus. Acusamos ao Senhor. Gideão se levanta e disse: o Senhor é tudo isso? Porque a timidez traz dúvida. O que é feito das suas maravilhas? Se o Senhor é tudo isso que o apóstolo Marcos está ministrando, e os 5 ministérios estão pregando, se o Senhor é tudo isso, desse testemunho da pastora Vanessa e pastor Josimar, cadê na minha vida? Cadê? Por que eu estou vivendo? O Senhor não faz porque não quer. É culpa tua. E acusamos o Senhor, e foi o que Gideão fez. Mas Deus não abandonou Gideão. Ainda que Gideão foi tomado pelas suas deformações, porque nossas deformações só nos atrasam. Mas Deus não desiste de você, mesmo com as suas deformações. Mesmo você acusando Ele, Deus não desiste de você. Mesmo você sendo infiel a Ele, Ele não desiste de você. Então Ele usa uma palavra, Ele usa um cântico, Ele usa uma palavra profética, Ele usa uma adoração. Então Gideão estava expressando a sua pequenez interior. Expressando o quê? Ele estava expressando a sua prisão, a sua timidez, a sua amarração, e ele estava justificando. Então, nunca pense menos de si, pense menos em si. Só um entendeu? Nunca pense menos de si, porque o Senhor quer que você cada vez pense mais a seu respeito. Porque se a glória de Deus está em você, então você vai pensar cada vez mais: eu consigo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu vou avançar. O rei Davi matou no peito, ele disse: eu consigo. Ele estava pensando mais de si, não mais em si. Pense menos em si, mas não pense menos de si. Pense menos em si para que você não seja egoísta. O egoísta, ele pensa cada vez mais em si. Não se preocupa com os outros, mas pense mais de si, porque você é muito mais do que você pensa. Ainda que você pense muito a seu respeito, você é muito mais
muito mais do que você pensa e imagina. Deus não te vê com os olhos da tua deformação. Deus não te vê conforme a sua deformação daquele dia te vê. Você entende isso? Então Deus insiste e fala, e Ele diz: eu sou contigo. Basta. Eu sou contigo, Ele disse. Então Gideão, ele tentou ter atitudes que representavam a sua timidez. A sua timidez, ela é exposta diante da luta que você enfrenta. Aquela lagarta, ela poderia muito bem ficar tímida ali. Não, mas eu não sabia que tinha que passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Para que passar por isso? Por que o Senhor já não vem, já não me tira daqui? Porque o processo é pedagógico. O processo é ensinador. Até na palavra ensinador tem dor. O processo te ensina. O processo te forja. O processo te forma. Os heróis da fé se tornaram heróis da fé por causa das lutas que eles enfrentaram, não pelas vitórias que eles conquistaram. É por aquilo que eles mais resistem. O apóstolo estava falando ontem aqui aos casais, quem não veio perdeu, sempre perde, né? Estava falando aqui aos casais. E que ganha mais lutas não é quem bate, mas é quem consegue suportar apanhar. Porque quando você está suportando apanhar, uma hora você vai cansar o inimigo. Não adianta você apenas querer bater. Adianta você também aprender a suportar. Suportar é carregar o peso, é saber carregar as pressões. E os processos fazem você conseguir suportar. Hoje nós temos o Carlos aqui, a gente está orando por ele nesse processo de direito, né? E ele fala com alegria: pai, só falta um ano. Mas cada coisa que ele está vivendo, e pai, eu não posso ir hoje, né? Dia de semana de prova, tantas coisas, prova, estudo. E ele mostrou foto lá do escritório dele, lá, mesa cheia de papel. Chegou a me dar uma náusea quando eu vi aquele monte de papel. Eu falei: que isso, não aguento mais essas coisas naturais. Se fosse bíblias, aleluia, estudando códigos e parágrafos e tantas coisas. Então ele está sangrando, ele está chorando, ele está sofrendo, está doendo, sacrificando financeiramente, sacrificando família, sacrificando tempo. É o processo. Mas amanhã ele vai receber o troféu. Mas o que vai ensinar não vai ser quando receber o troféu. O que ensinou foram 5 anos. Não foi receber um troféu. Vocês estão entendendo isso? Por isso que eu sempre falo que os processos, eles são muito importantes na sua vida. Então nesse processo realmente tem sacrifícios. Agora, o segundo limite que o inimigo coloca além da timidez é o medo. O medo. 1 João 4,18, preste bem atenção. No amor não existe medo. Quem tem amor não tem medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quanto mais eu tenho o amor de Deus, mais eu vou vencendo os meus medos. Porque o medo é um espírito maligno, é o inimigo que planta em você. Mas se você tem a glória dentro de você, você consegue vencer os seus medos. Por que vencer os medos? Porque o medo te paralisa. Então quando você passa as suas deformações, quando você passa os seus medos, as suas angústias pela alfândega da glória, então você consegue suprimir todo medo. Você consegue vencer as suas deformações. Você está entendendo isso? Então nossas deformações precisam passar pela alfândega da glória. O medo, preste bem atenção, nos faz potencializar as situações adversas. Toda pessoa que está tomada pelo medo, ela potencializa situações adversas. O medo faz você fortalecer os inimigos, faz você enxergar o gigante realmente gigante e não ver o que está por trás. O medo paralisa a fé, que é o mover do espírito. O medo produz tormento, impede de vencer desafios. Agora entenda, o medo não pode te definir. O medo não... Ele contava tremendos testemunhos de medo de aranha. E teve um momento que aquilo que você tem medo te sobrevém. Foi que não é o que está escrito? Amém? Quanto mais você tem medo de alguma coisa, mais aquilo te sobrevém. Então não tenha medo de nada. Amém? Então ele estava pregando uma palavra numa denominação, numa estrutura.
do púlpito começou a surgir uma aranha. Para mim era um demônio, porque ele estava com medo. Ele disse que ele passou maior vergonha, porque ele deu um grito e derrubou as coisas que estavam ali e foi envergonhado por causa daquilo. Eu falei com ele: filho, você só vence o medo enfrentando. Não tem outra maneira. Seja de inseto, seja de cobra, seja de barata. Porque cá para nós, né? Barata, andar tudo bem, agora voar já é demais, né? E sem cabeça? Que ainda fica quantos dias? 24 horas? Ela sobrevive sem cabeça? Se a pessoa, você encontrar uma barata, quem tem medo de barata, encontrou uma barata voando sem cabeça. Então você tem que ter essa força para você vencer os seus medos. Amém? Vocês diminuíram aí, continuam intensos. Isso, parece que vocês vão diminuindo. Isso, força, aleluia, vão comigo. Isso, isso, aleluia. Estão com medo? Barato, aranha, aleluia. É fome não, né? Pelo amor de Deus, né? Não come o violão. Vai achar que é chocolate e a comendo. Aleluia. Então, entenda, o medo produz conformismo e passividade. Ou seja, você vai tomando a forma daquela situação. Os discípulos lá em João 20, eles estavam com medo. E por medo eles ficaram paralisados. Disseram: vamos ficar somente aqui, gente. E não queriam sair. O que é que você está com medo aqui nessa nação? O que é e do que é que você tem medo? Medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de não vencer, não superar. Hoje você tem que colocar o amor de Deus dentro de você, que vai fazer você vencer todo e qualquer tipo de medo, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação. Vencer o medo do futuro, vencer o medo da morte, vencer o medo da enfermidade, vencer o medo de não ter, vencer o medo do desemprego, vencer o medo da miséria, da pobreza. O Senhor hoje está te dando agora autoridade para você sair deste casulo do medo e vencer. Você não vai ter medo de coisa alguma. Não vai ter medo do diabo. Não vai ter medo de fantasma. Não vai ter medo de escuro. Não vai ter medo de nada, querido. Em nome de Jesus, eu te libero para vencer os seus medos. Os seus medos serão vencidos. Aleluia. Em Romanos 12, verso 2: não se conforme com este século, ele diz. Então ouça algo: não se conforme, transforme. Porque o medo traz conformismo. Você fica conformado com a situação por causa do medo. É mais fácil para você dizer: tá bom, é só isso, porque você tem medo de avançar mais. Eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeito. Grato sim, conformado não. Eu vou repetir: grato sim, conformado não. Não estou tomando a forma das coisas. Eu quero transformar as situações, transformar as coisas. Você foi chamado para transformar situações. No teu casamento, na tua família, nas suas finanças, transformar. Por isso que o medo, ele te conforma. Ele vai tentando seduzir você, iludir você. E ele diz que é isso mesmo. Então casamento é isso, são esses limites mesmo. Vai colocando medos em você. Então você não quer crescer, você não quer avançar, você não quer se arriscar. O conformismo é fruto do medo. Pessoas acabam se conformando com a situação, porque na maioria das vezes estão limitadas pelo medo. O conformismo é acreditar na ilusão de que o inimigo cria aquilo que ele vai criando, de que Deus tem pouco para você, de que Deus tem apenas isso para você. Eu não sou conformado nem com o meu casamento, e olha que é bom. Melhor para ela que está casada comigo, lógico, né? Para ela é ótimo. Aleluia. Todo dia ela se ajoelha e agradece aqui diante de mim. Todo dia de manhã ela se ajoelha, agradece, fala: amém, tá bom, levanta. Ela fica um pouquinho mais, tá bom, isso. E ela me chama de Senhor. Falei: sim, bom, ok. Levanta. É isso. Aleluia. E ela veio com a camisa do Lula hoje, né? Presidiário. Aleluia. Então, aleluia.
Sobrou comida de ontem? Não dá, senão você perde o emprego aqui. Então, conformismo gera passividade. Sabe o que é passividade? É a preguiça de lutar. Você fica passivo. O medo gera o conformismo gera a passividade. E a passividade é você ter preguiça para lutar. E você fica igual alguns baianos que não se converteram. É assim mesmo, né? A vida é isso. Vou levando. Deus olha para o que é isso? Eu não queria isso não. Acho que Deus chama o Espírito Santo ali com Jesus e fala: nós fizemos isso. Jesus, está lá em Gênesis: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E o Espírito Santo: quem estragou eles? Eles ficam naquele diálogo olhando, aquele cara mora aqui, até o andar dele dá preguiça. E, nossa, chegou, vi fogo aqui ó, da minha baiana ali, ó. Estou sendo consumido no altar pelo fogo dela. Purificai os vossos pensamentos para subir ao céu, senhora. Seja pura em todos os tempos. Seja pura a sua mente. Seja limpa a sua mente, senhora. E o baiano, né, vai meio devagar, vai meio lento com as coisas, né? É igual não tem aqueles jovens que a calça deles começa aqui? Tem? Esses dias eu olhei e falei: olha o tamanho da perna daquele jovem. Parecia desse tamanhozinho, mas é porque o cós estava aqui. Aí a camisa parecia com o do seu boneco. A camisa era comprida, vinha até aqui. E o cinto estava aqui, tinha cinto. E ele andando igual aqueles jovens que não tem esqueleto. Falei: que isso, gente? Quem fez isso? Meu, que aberração é essa? Meu Deus. E Deus pede perdão para Jesus. Meu filho, perdão ter te enviado para salvar isso. O Espírito Santo: não, fez certo, Senhor. É isso mesmo, mas tem uns que só a graça e outros que nem a graça. Então eu vou naquela lentidão que você olha para ele. Chegou a fechar. Você chegou perto de pessoas que dá preguiça, você boceja. Você olha para ela. É tanta passividade dentro da pessoa. Aquela pessoa, ela está dormindo em pé ali. E o problema dela não é dormir, porque tem pessoas que querem recuperar o sono. Então você vai ter que entrar em coma se for ficar recuperando o sono do passado. Eu estou cansado. E vão andando naquela moleza, aquele jeito que chega a dar uma preguiça quando você olha. Por quê? Porque tem preguiça de lutar. Não quer lutar. Está esperando vir alguma coisa. E vive das migalhas que o diabo joga. É isso aqui, ó. Faz esse biquinho aqui, ó. Isso mesmo, não é biquinho de boca não, é bem emprego mesmo. Faz esse biquinho aqui, ó. Né? Eles entendem. Então vai arrumando as pequenas coisas ali. E você vai se conformando com aquilo que é pequeno. Grato sim, conformado não. Então a passividade é porque você não quer mais lutar, é preguiça de lutar. Hoje o Senhor quer romper hoje nesse casulo da preguiça, te colocar em pé para a batalha. Em pé para a batalha. O Senhor vai te colocar em pé para a batalha. Você crê nisso? Pastor Josimar, eu não me lembro de quantas vezes ele veio para pedir orações por cada tijolo que ele tinha que comprar. Pai, ora pela premissa, ora pela premissa, ora pela premissa. E trabalhava de dia, e trabalhava muito, e foi construindo, Pai, agora para comprar telha, Pai, agora para comprar cimento. Por quê? Porque não podemos ter preguiça de lutar. O apostólico não é preguiçoso. O apostólico não é passivo. Ele luta, ele batalha, porque ele sabe que o único caminho para vencer é a luta. O único caminho para vencer é tendo batalhas. O único caminho para romper com seus limites é passando pela prova. Se você crê, se expressa aí, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Você vai deixando de avançar,
passividade, não há mais ações espirituais, não há mais vontade. Você se conforma. Você que era para tomar uma decisão, você não decidiu. Agora não se esqueça, até não decidir é uma decisão. Não é uma frase da Dilma. Até não decidir é uma decisão. Porque acessar o seu destino profético depende de decisões. Nas decisões você encontra os posicionamentos. Deixemos de ser uma igreja passiva e sejamos uma igreja preparada. Lamparinas acesas, espada desembainhada, escudo nas mãos, couraça da justiça, cinto da verdade, botas para pregação, para proclamação, capacete da salvação. Sejamos uma igreja belicosa. Destino depende de decisões. Repitam isso. Por último, outro limite que vem muitas vezes sobre nós, além do medo, além da timidez, é o espírito de sofrimento. Porque no espírito de sofrimento está o espírito de coitadismo. Jó 3:24, porque em vez do meu pão me vem gemidos. Olha isso. Quantos já perguntaram isso? Porque em vez do meu pão me vem gemidos, e os meus lamentos se derramam como a água. Jó 3:24 e 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então o espírito do sofrimento, ele produz aumento das dores. Ele vai gerando frustrações de não poder fazer nada diferente, uma dependência carnal. Quem está dominado pelo espírito do sofrimento maximiza a dor e minimiza a cura. Quem está tomado pelo sofrimento é assim. Ele maximiza a dor e minimiza a cura. Ele maximiza o problema e minimiza a solução. Ele maximiza as evidências e ele minimiza as providências. Por quê? Porque falta glória. Falta glória. O espírito do sofrimento, ele gera um espírito de coitadismo, um espírito de vitimismo. Grave isso. Vítima sim, vitimista não. Então rompa com esse espírito de coitadismo, um espírito de miséria, de pobreza. E guarde o que eu vou te falar e eu encerro com isso. Pobreza atrai pobreza. Você já percebeu que quanto mais se tem, mais tem? E quanto menos se tem, menos você vai tendo? Porque miséria atrai miséria, pobreza atrai pobreza, dinheiro atrai dinheiro, prosperidade atrai prosperidade, riqueza atrai riqueza. Mas as suas ações, o espírito de sofrimento que veio desde o passado. Sabia que tem pessoas que elas têm uma vitória, uma conquista, e por causa do espírito de sofrimento que está dominando essas pessoas, elas, não vou testemunhar não, vem outra luta aí. Domínio, limite do espírito de sofrimento. Tem pessoas que são viciadas em chorar, viciado em falar coisa negativa, viciado em falar de pobreza, viciado em falar de miséria. Eu quero te dar um bom conselho aqui nesta hora. Pare de falar coisas de pobreza, de miséria. Limpe os céus da tua casa concernente a isso. Quebre, rompa com as palavras que Deus não colocou. Não posso, não consigo, não dá, não dou conta. Para com isso, não tem na Bíblia. Não existe isso. São limites que o inimigo vai te colocando. Você vai liberando os nãos e você mesmo se limita. Mas Deus nunca te limitou a nada. Deus nunca te coloca limites para nada. É apenas um curso natural. Nem o casulo de Deus é um limite para você. É um processo para você. É um caminho para você. Para quem não é passivo, para quem não é conformado, para quem não tem preguiça de lutar, é só pegar o cajado e tocar nas águas que ele vai abrir. É pegar o manto de autoridade apostólica, tocar no Jordão que ele vai se abrir. É isso. É pegar a tua funda com as tuas pedras e lançar diante do gigante. Não é você que vai se dar a vitória, são as suas atitudes. A vitória quem vai dar é Deus. O crescimento quem dá é Deus. A frutificação quem dá é Deus. A multiplicação quem dá é Deus. Oh, meu Pai, é Ele. É Ele que te dá todas essas coisas. Então vença com seus limites, vença com seus casulos nesses dias.
Talvez o casulo de um não é o casulo do outro, mas todos estamos no processo. O professor está do lado de fora esperando você romper. E está dizendo: vamos, rompa, você tem o que você precisa. Para de mais. Não, você tem, continue crescendo. Continue consagrado, continue jejuando, continue orando. É isso que o Senhor tem para você, meu querido. Rompa, é tempo de você romper com aquilo que está te limitando. Chega de colocar limites. Não tenham limites dentro de vós. Dilatai-vos. Dilatai para romper. Não deixe o inimigo te atrofiar nesse casulo. Continue lutando. Continue adorando. Continue cantando. Continue pregando. Continue intercedendo. Continue jejuando. Continue. Não deixe que venham os limites. Não deixe homem colocar limites. Não deixe pessoas colocar limites. Não deixe os fofoqueiros te colocar limites. Não deixe os contendeiros te colocar limites. Não deixe o teu patrão, o teu chefe te colocar limite. Não deixe os demônios te colocar limite. Não deixe os fantasmas te colocar limites. Rompa com o teu casulo para você viver o processo, mas alcançar o seu destino profético. Uou! Fique em pé comigo. Deus te chamou para isso. É tempo de você vencer esses limites. Moisés era um homem que era cheio de deformações. Moisés foi um homem que estava cheio de limites. Você está me ouvindo ainda? Oprimido pelo seu sogro Jetro, a culpa de ter matado um egípcio, sozinho. Quantos sentimentos, quantas deformações e limites veio sobre Moisés. Sabe por que Moisés estava passando por tudo isso? Timidez, medo, culpa, fuga, fora do seu destino, porque ele estava sem glória. E o que o pai fez? O atraiu com glória. No meio de uma sarça diz: vem para a tua origem, vem para a minha presença. O meu fogo vai queimar as suas deformações. O meu fogo vai queimar esses problemas emocionais que você tem. O meu fogo vai queimar essas evidências do inimigo, esses limites de Moisés que foram colocados em você. O meu fogo. E Moisés acessa a glória, acessa aquele fogo. Literalmente era o fogo. Literalmente era o fogo de Deus que estava ali. O que Moisés precisava de glória dentro dele. Porque onde tem fogo tem glória, e onde tem glória tem fogo. E a glória de Deus veio sobre Moisés e faz dele agora, volta a ele a sua origem, a sua essência, para ele vencer suas deformações, vencer sua timidez, vencer suas inseguranças. Ele teve que vencer, Uau! Ainda que a resposta de Moisés foram limites, ainda que ele colocou, mas Deus o chamou. Deus o colocou agora diante da sua glória. E sabe onde você está agora? Diante do fogo do Senhor. O Senhor está de lado de fora, olhando você dentro do teu casulo, dizendo: vamos, filha, cresça, se desenvolva, não pare, continue. Você está crescendo. Parece que não está crescendo, mas está. Parece que não está vencendo, mas está. Porque se você na tua adolescência, ouça isso, todos os dias colocasse uma fita métrica, uma fita de medir, para medir a tua altura, todos os dias você não ia conseguir enxergar crescimento. Eu lembro que eu queria, meu sonho era ser jogador de vôlei. Eu me media todos os dias, parecia que eu não crescia nem um dia. Meus 12, 13, 14 anos de idade, eu botava ali, eu ia medindo, todo dia eu media e eu colocava assim no armário, abria o armário, eu ficava ali, nossa, 4 dedos ainda, não cresci nada. Porque se você olhar para todo o dia, você vai achar que não está acontecendo nada. Por isso que Deus não enxerga o dia, Deus enxerga tudo. Paulo disse: quando eu era menino, falava como um menino, sentia, pensava e agia como um menino. Mas quando eu cresci, eu melhorei, eu vi o todo. E ele mesmo disse que muitos conhecem em parte, mas o Senhor conhece o todo.
Se você dia a dia falar, chegar diante do Senhor, não está acontecendo nada, não mudou nada. Dia a dia você vai achar isso, mas para o Senhor você já está produzindo tudo. Parece que não está acontecendo nada naquele dia. Parece que você não cresceu, parece que não está tendo resultado, parece que não está tendo resposta, parece que não está vindo nada. Ei, você está produzindo alguma coisa. Paulo entendeu isso, ele diz: eu sei que tudo que eu estou passando, as lutas, os meus casulos com irmãos, meu casulo com perseguições, o meu casulo com os meus sofrimentos, o meu casulo com as acusações, está produzindo um eterno peso de glória. Ei, pode até parecer que não, mas você está crescendo sim, você está rompendo sim, ainda que as